Eu tive surtos, tive síndrome do pânico, depressão e o pior de tudo, a culpa. Dor, culpa. O Destrave está no ar e quer chamar a sua atenção para um verdadeiro genocídio silencioso e que acontece no ventre de milhares de mulheres. Vidas indefesas, ceifadas num lugar onde mais deveriam ser protegidas. Aborto, um mal que destrói a sociedade e que clama aos céus. Fernanda vai ser mãe pela primeira vez. Fica emocionada ao ouvir o coração do seu filho ainda no ventre. Fernanda, qual que é a sensação de ouvir o coração do seu filho ainda no ventre, ainda guardadinho dentro de você? É inexplicável, porque é uma vida, né? E desde o primeiro dia que eu vi que ele era pequenininho, era uma bolinha de carne, já ouvi o coração, é perfeito. O Destrave conversou com a doutora Pilar Vigil, especialista em reprodução humana e professora da Faculdade de Medicina e Ciências Biológicas da PUC, no Chile. O que dizem os cientistas a respeito do início da vida? El inicio de la vida es un momento que es muy claro de definir. Ocurre cuando se juntan las membranas del óvulo y la membrana del espermatozoide. El momento en que se unen estas dos membranas es cuando se inicia la vida de un organismo, de una nueva especie, en este caso un ser humano. Desde 1827, com Carl Ernst von Baer, a ciência declara que uma nova vida tem início na união do espermatozoide com o óvulo, formando-se assim o zigoto. Nesta única célula já está todo o material genético que constitui o ser humano. A interrupção desta vida em desenvolvimento chama-se aborto. Estou com um dos ícones da música brasileira, Elba Ramalho. Muito obrigada por nos receber na sua casa. Obrigada, Canção Nova. O prazer é meu, a alegria é minha. E o assunto de hoje é um assunto bem polêmico, que é o aborto. Mas o que o aborto tem a ver com a Elba? Olha, eu acho que nós temos a responsabilidade crística, social, humanitária de se envolver nessas questões que dizem respeito à vida. E eu assumi também um compromisso com Deus que eu também faria parte dessa luta, dando meu depoimento, fazendo minhas orações. Eu acho que a responsabilidade social é de todos nós. Elba, e na sua juventude você chegou a realizar um aborto, né? Como que foi isso? Em qual contexto da sua vida você estava? Depois, como que você superou? Um momento de muita individualidade. A gente, primeiro a gente achava que não tinha vida, que era só um monte de células, que a vida só se daria mais adiante, na hora do nascimento, enfim. É uma tolice, é uma ignorância. E por ignorância muitas mulheres pecam e erram. Então, mas eu acho que essa condenação também não tem que existir, porque da minha parte é uma superação enorme de fé. Esse é um pecado confessado, é um pecado redimido, perdoado. Por isso que eu sou católica. Dr. Jorge Scala, Sim. A Constituição do Brasil, o que ela diz a respeito da defesa do nascituro, assim também como os pactos que o Brasil fez? Sí, digamos, un elemento muy importante es el Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 4, inciso 1 de ese pacto protege la vida de todas las personas desde el momento de la concepción. Desde el momento de la concepción, cualquier ser humano es persona y tiene todas las garantías jurídicas de todos los derechos fundamentales. Em 1992, o Brasil ratificou o Pacto de São José, que dispõe em seu artigo 4º que o direito à vida deve ser protegido desde a concepção. A Constituição brasileira não pune o aborto quando há risco de morte para a mãe ou quando a gravidez é resultado de estupro. A Igreja, no entanto, diz que em nenhuma hipótese o aborto pode ser justificado. Padre, por que para a Igreja, de modo algum, o aborto pode ser permitido ou aceitado? Diz o Papa João Paulo II, na sua encíclica Evangelium Vitae, que o aborto diretamente provocado é sempre um ato gravemente desordenado, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. A vida é sagrada porque ela provém de um ato criador de Deus e permanece sempre em relação com o seu Criador. Só Deus é o Senhor da vida. O Destrave conversou com uma jovem que engravidou após ser violentada, mas graças ao movimento pró-vida da Igreja Católica, ela decidiu não abortar. Qual que foi o seu sentimento ao ser violentada?
Sentimento de raiva, desprezo, mágoa, dor. E no seu desespero, quais foram os meios que você buscou para fazer o aborto? Então, eu tomei primeiro alguns chás, né, que algumas pessoas me falavam, e depois eu vendo que não tinha, né, depois que não tinha resultado, eu decidi procurar uma clínica mesmo. E você tinha noção que tinha uma vida dentro de você? Não, que eu nem pensava ainda que era o meu filho, entendeu? Para mim não era uma vida, não tinha nada a ver, eu não estaria errando, eu estava na minha razão, achei que eu estava com razão e que o que eu faria seria o certo. Se a lei me dava esse direito, eu achei que era o correto a fazer. E como que você chegou no Instituto Provida, ligou, teve esse encontro e decidiu, não vou fazer o aborto? Eu liguei achando que era uma clínica de aborto. Aí quando eu marquei, eu conheci a Maria José, a Zezé. Aí ela começou a me falar da igreja. Aquilo ficou assim dentro de mim, né? Ela jogou a semente e a semente foi germinando. O que me fez conseguir entender tudo foi a palavra de Deus. E o que você sentiu ao ver o rosto do seu filho quando ele nasceu? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito grata a Deus. Não me importa agora o que as pessoas falem, nada, não me importa nada, porque eu sei que é meu filho. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi, 82% dos brasileiros são contra o aborto. Mas se a população é contra, por que a tentativa de legalizar o aborto ainda é forte no Brasil? São pressões de organismos internacionais, de agências da ONU, por vários fatores, por vários interesses econômicos, interesses políticos, interesses culturais. São várias ideologias anticristãs, contra a vida, contra a família, e as pessoas não têm alcance, entendimento desse processo que é sofisticado, que é sutil, né? É um processo realmente que está em curso de desconstrução dos valores da civilização cristã ocidental. O aborto é também a principal bandeira da ideologia feminista. Direitos reprodutivos e autonomia sobre o seu corpo são alguns termos utilizados para fazer do aborto um direito da mulher. Mas afinal, a vida gerada no ventre de uma mulher faz parte do seu corpo? Lo primero que es importante es que yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Por lo tanto, esto que digo, mi cuerpo es mío. Si no es una cosa, yo no soy una cosa, yo soy una persona. Si yo tengo derecho es sobre algo de afuera, afuera mío, algo externo a mí. Si yo tuviera derecho sobre mi cuerpo, entonces podría suicidarme, podría cortarme un brazo, y no puedo hacer eso. Muchas veces si nosotros pensamos, yo tengo un cuerpo, va a ser como un juguete. Pero este juguete es diferente, no es un juguete, soy yo. Una mujer que está embarazada, el cuerpo del bebé que lleva en su vientre no es de ella, es del propio bebé. Entonces no puede desprenderse de él, no lo puede matar, ni puede abortar. Dados apresentados no primeiro encontro de estudos médicos sobre a vida em Lisboa apresentaram forte ligação entre o aborto e graves doenças mentais e físicas. Os dados mostram que 60% das mulheres que praticaram o aborto receberam cuidados mentais 90 dias depois. Depressão, comportamento bipolar, síndrome do pânico, surtos psicóticos foram alguns dos transtornos observados, além do medo e da culpa. O que te levou a optar pelo aborto? Inicialmente foi o desespero, porque nessa época eu estava separada. Eu achava que seria mais um problema e mais um problema, eu não visava isso. Hoje eu me arrependo muito. E quais foram as consequências dessa decisão? Hoje eu faço tratamento psiquiátrico, faço uso de antidepressivos, faço uso de ansiolíticos porque eu tive surtos, tive síndrome do pânico, depressão, transtorno generalizado da ansiedade. E o pior de tudo, a culpa. Os médicos já deram a esse quadro clínico um nome técnico. Chamam isso síndrome pós-aborto. Não é só a mulher que sofre, não. O homem também sofre. Como eu já disse que eu tive uma filha, ela faleceu aos 7 anos de idade. Então, quando ela faleceu, eu achava que era castigo de Deus. Porque Deus me deu a oportunidade de ter um segundo filho. E o que eu fiz?
eu matei. Então eu achava que Deus estava me castigando por isso. Eu tinha 2 e agora eu não tenho nenhum. Padre, a mulher que praticou o aborto, por ignorância, por não saber que ali tinha uma vida, que foi induzida a isso, ela muitas vezes traz um arrependimento. O que a igreja tem para falar para essas mulheres? Se ela estivesse depois arrependida, a gente deveria dizer, olha, seu pecado é grande, mas não superou a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é um abismo, no qual os pecados maiores eles são tragados. Devagarzinho, Nossa Senhora foi trabalhando meu coração, me trouxe de volta para a Igreja Católica, para a comunhão, para a Eucaristia, né, para a confissão. O Padre Pedro veio somente ratificar, quando ele me encontrou em Medjugorje, no meu último dia lá, me entregando esse texto, que foi feito a pedido de Nossa Senhora. Cada conta é um útero, e dentro desse útero tem um feto. E durante 9 meses, ou agora será a minha vida toda, eu rezo esse texto todos os dias para evitar que crianças sejam abortadas. Olha, isso é uma luta, uma guerra forte, poderosa do mal contra Deus. Ele quer almas, ele quer sangue de inocentes derramados. E são 50 milhões de crianças abortadas por ano no planeta. Existe uma indústria da morte. A maternidade está para o aborto, como sim está para o não. A mulher, desde pequenininha, ela brinca de boneca, e não é à toa, como dizem os ideólogos de gênero, que é uma construção social que impuseram à mulher que ela brincasse de boneca, e por isso que ela tem um instinto materno, mais que um instinto, ela tem vocação para a maternidade. Nosotros hemos acompañado millones de mujeres a lo largo de muchos países en el mundo. En general, la mujer no anhela el aborto. Es muy extraño encontrarse con una mujer que anhela un aborto. La mujer está sola, muchas veces no tiene quien la acompañe y ante esta soledad tiene temor. Cuando una mujer se ve ante la duda de si abortar o no, la mujer nunca va a querer matar. La mujer anhela la vida. Eu nunca imaginei que a gente pudesse amar tanto uma pessoa como é a mãe amar um filho. Oi. Seja bem-vindo. Diante da cultura de morte que se espalha pelo mundo, a vida ainda tem a última palavra. Afinal, como ser a favor do aborto se você já nasceu? Pense nisso. A vida quer ser vivida. Lá em cima que nós vamos pesar.